Especialista. E para falar mais a respeito desse assunto das lesões nas cordas vocais, nós estamos trazendo hoje aqui a fonoaudióloga Silvia Pinho. Bom dia, doutora Silvia. Bom dia. Doutora Silvia, como é que funciona, como é que é o trabalho das cordas vocais para a emissão dos sons? Bem, de uma maneira simplificada, as pregas vocais, elas estão inseridas dentro de um tubo, logo acima da traqueia. Esse tubo é chamado de laringe. E dentro desse tubo nós temos duas pregas musculares que estão posicionadas logo atrás do gogó, né, que a gente chama, que são as cartilagens tiroides, e durante a respiração essas pregas estão abertas e o ar passa livremente. Durante a fonação, essas pregas se aproximam, o ar que vem debaixo do pulmão força a passagem, faz com que elas vibrem como se fosse a boca de uma bexiga de criança que você faz plim, tá? Sim. Daquela forma. E aí então o som é produzido. A partir desse momento, o som vai ser então enriquecido e amplificado nas cavidades de ressonância, que são caixas acústicas, tá certo? Quais são os cuidados que as pessoas devem tomar de um modo geral para evitar lesões nas cordas vocais, doutora Silvia? Bom, de uma maneira geral, a coisa mais importante é a higiene vocal. Então, não ficar gritando, ficar imitando ruído de animais, né? Crianças e jovens têm mania de ficar fazendo barulhos, ruídos. Não fumar, não abusar de álcool, de bebidas alcoólicas, substâncias tóxicas, poeira, tá certo? O álcool, o cigarro, quer dizer, e outros elementos funcionam como irritantes das cordas vocais? Como irritantes das pregas vocais. A gente chama de pregas. Das pregas vocais. E no caso dos abusos, quer dizer, que tipos de abusos, quer dizer, quais são os maiores pecados que as pessoas cometem em relação às cordas vocais no seu dia a dia, por exemplo? Gritar, falar em excesso, falar sem usar a capacidade de ar adequadamente, né? Então, quando a gente fala, a gente tem que inspirar profundamente, para que esse ar, então, vá desenvolver a vibração da prega vocal, tá certo? Postura, por exemplo, se a pessoa senta assim, ó, a tendência dela é colocar o queixo para frente e limitar a respiração completa. E isso é um fator prejudicial. Quer dizer, a corda vocal necessita de ar, de muito ar sempre. De muito ar, de uma boa postura, porque a corda vocal está aqui atrás, ela precisa desse movimento da laringe, de subida e descida. Então, se tiver tenso isso tudo, se a articulação estiver travada, você não vai conseguir ter uma boa voz. O estresse e as dificuldades emocionais também podem afetar e provocar perda da voz, doutora Silvia? Com certeza, mas aí eu quero deixar claro que o problema principal do estresse é que as pessoas, quando estão estressadas, elas travam a mandíbula, elas se posicionam de uma maneira diferente, elas limitam a respiração e isso tudo é que acaba, então, sobrecarregando o aparelho fonador e gerando a disfonia. É importante a gente diferenciar, porque o paciente que está estressado, ele chega ao consultório e fala assim, olha, quando eu estou estressado, quando eu estou nervoso, a minha voz piora. E muita gente fala assim, então tá bom, então vai procurar uma psicoterapia. E não é esse o caminho, porque ele fala, a minha voz piora quando eu fico nervoso, mas eu não gosto de ficar ruim da voz. Então, o fonoaudiólogo aqui vai atuar no sentido de dizer, olha, você piora a voz porque você trava a mandíbula, você se posiciona mal. E assim por diante. E os pólipos e calos vocais, doutora Silvia, o que são e como devem ser tratados e quais os cuidados em relação a eles? Então, existe muita confusão, né, entre a população, né? O que é calo, né, nódulo, o nome científico seriam nódulos vocais e o pólipo. Na verdade, a etiologia de ambos é a mesma. É o uso inadequado da voz, tá? O grito, o uso constante, abusivo, falando alto, né? Usando um tom de voz grave demais ou agudo demais, isso é que acaba gerando o pólipo ou o nódulo. Porém, o pólipo, né, que você perguntou, ele já precisa de cirurgia, ele é cirúrgico. É como se fosse uma bolha, vamos dizer assim. É uma distensão do tecido da corda vocal. Ok, para terminar nossa conversa, doutora Silvia, seria recomendável que algumas pessoas que trabalham com voz muito fizessem um trabalho todo de acerto das cordas vocais para poder usar esse potencial todo e não entrarem nesse tipo de problema, né? Com certeza, não só das cordas vocais, como eu falei, mas parte da respiração, postura e etc. Ok, doutora Silvia, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigada, e um bom dia de trabalho. Obrigada. Zumbido no ouvido, um problema que...